Então, nós temos aqui a visão geral, né, do catabolismo, né? A aula de hoje, ela aborda uma parte muito especial dentro do metabolismo, né, que é o catabolismo. E uma parte especial dentro do catabolismo que trata do catabolismo das exoses, né, ou dos carboidratos também. No caso aqui, nós vamos abordar bastante falando sobre a glicólise. Bom, gente, analisando primeiro, né, o catabolismo, né, de forma geral, né, tendo uma visão geral do catabolismo, nós podemos então dividir, né, o catabolismo em diferentes etapas, né, ou diferentes estágios. Nós temos então, como nós falamos, né, um, primeiramente no catabolismo nós temos moléculas que são energeticamente mais ricas, né? Elas têm um maior conteúdo energético, tal como as proteínas, os polissacarídeos e os lipídios. E essas proteínas, polissacarídeos e lipídios, eles podem então sofrer, num primeiro estágio, né, uma degradação, formando-se assim então os seus próprios blocos construtores, né? A partir da quebra das ligações peptídicas das proteínas, formando aminoácidos, a quebra das ligações glicosídicas, formando monossacarídeos, e a quebra das ligações éster, por exemplo, para a formação de glicerol e ácidos graxos. Então, esse seria o primeiro estágio, né, para o catabolismo, a formação de moléculas com menor conteúdo energético e também a degradação de moléculas mais complexas. Esses blocos construtores, essas moléculas de menor conteúdo energético, elas também contêm energia, certo? E também podem ser degradadas a fim de que ocorra a geração de energia, de maior energia química, né? De maior conteúdo químico. E aí, então, isso envolve o estágio 2, né? A etapa 2 de degradação, né, dessas moléculas, ou etapa 2 do catabolismo. A nossa aula de hoje ela foca justamente no catabolismo, na degradação de intermediários de carboidratos, né, como os polissacarídeos. Tendo como base aqui, né, em uma posição central no catabolismo, né, não só no catabolismo, mas também a glicose tem uma posição central também no anabolismo, mas aqui analisando apenas o catabolismo, vendo a posição central da glicose sendo degradada até, no caso, o intermediário comum, né, que nós não veremos ainda nesta aula, né, que eu assisti o CoA, pois a via glicolítica, a glicose, ela chega até apenas o piruvato, né? Essa será a nossa temática principal de hoje, né? O nosso tema principal de hoje, a via glicolítica ou a glicólise, né? Como parte do catabolismo. E aí nós temos diversas reações sequenciais, ou seja, nós temos uma via catabólica importante para a geração de intermediários comuns, ou seja, uma via catabólica convergente. Dessa forma, né, se nós continuássemos, né, nós vamos continuar nas próximas aulas, o catabolismo, nós temos que o estágio 2 seria então realmente a formação de um produto comum, que então seria na forma do acetil-CoA, né? O acetato, por exemplo, né, 2 átomos de carbono com seus hidrogênios ligado a um cofator, a coenzima A, né? E aí então a geração de produto comum fecha essa etapa 2. Na etapa 3, eu já tenho a participação de uma via cíclica, né? Uma via cíclica, como eu falei nos slides anteriores, que aqui está na presença, né, na forma do ciclo do ácido cítrico, né? Ou famoso ciclo de Krebs. Esse também é um tema importante, nós iremos abordar uma aula só sobre ele, ok? Só sobre esse tema, o ciclo do ácido cítrico, tá? E aí, então, nesse ciclo nós temos a geração de diversos compostos, né? Que são os produtos, os ditos produtos finais do catabolismo, né? Aqui, se a gente continuasse no catabolismo das proteínas, né? Continuasse o catabolismo dos carboidratos, né? Poderia chegar também nesse ponto. E também chegar no final do catabolismo dos lipídios, nós teríamos esses três principais produtos, esses três principais componentes
com baixo conteúdo energético em comparação com os componentes iniciais e que apresentam um, um, um alto nível de degradação, né? E de oxidação também, se a gente for, no caso, verificar aqui pela presença de átomos de oxigênio, tá? Então, nós vamos ver em detalhes essas vias ao longo das próximas aulas, ok? A nossa aula de hoje, ela vai realmente ficar nessa etapa, né, do estágio 2, focada nos carboidratos, né, especificamente, principalmente aqui no caso da quebra, da degradação da glicose, né, pela via glicolítica. Então, essa é uma visão geral do que nós vamos ver no catabolismo, né, que está presente em todos os seres vivos, tá? Exceto, logicamente, né, por exemplo, dos vírus. Bom, então, nós temos então, verificando aqui, como eu coloquei nesse slide anterior, que os produtos finais do catabolismo, normalmente são produtos com pouco conteúdo energético, né? Mais simples estruturalmente e são degradados, né? Como que ocorre a degradação no catabolismo? Essa degradação ela envolve a adição, né, de átomos de oxigênio, gerando então, a partir dessa adição de átomos de oxigênio, a oxidação dessas moléculas. Professor, por que precisa ocorrer essa oxidação? Porque diversas reações de retirada, de obtenção de energia a partir de precursores mais energéticos envolvem reações de oxirredução. E o principal processo de oxidação de moléculas envolve, então, a adição, né, a formação de ligações covalentes com átomos de oxigênio. E aí, nós podemos, então, ter a retirada de elétrons, né, a retirada de energia química na forma de elétrons dessas moléculas e a adição de oxigênio. E a oxidação dessas moléculas orgânicas no catabolismo, né, ela é muito frequente em diversos processos, né, em diversas vias metabólicas. Então, nós temos, então, compostos mais reduzidos no início dessas vias, né? As vias catabólicas, que são, então, mais ricas necessariamente em hidrogênios do que oxigênio. Lembrando que compostos orgânicos contêm uma quantidade considerável de carbono, e o carbono ele tem um potencial, na verdade, ele tem uma eletronegatividade comparável à do hidrogênio. Porém, ele tem uma eletronegatividade, né, uma afinidade por elétrons menor do que o oxigênio. Isso faz com que a retirada de hidrogênios e a adição de oxigênios faz com que ocorra a perda de elétrons pelos átomos de carbono. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, dos alcanos, que são ricos, né, compostos orgânicos ricos em hidrogênios. Álcoois, que nós temos já a adição de alguns átomos de oxigênio, formando aqui uma hidroxila. Aldeídos, que nós temos uma dupla ligação com o oxigênio. Os ácidos carboxílicos, que nós temos então a formação de carboxilas, né? Ou seja, uma carbonila. Aqui nós temos uma carbonila, uma ligação dupla com o oxigênio, uma carbonila com uma hidroxila, até chegar no estado máximo de oxidação de um átomo de carbono, em que ele está ligado de forma covalente com 2 oxigênios. E isso envolvendo então 2 ligações duplas. Ok? Nesse processo, consequentemente, ocorre a saída de elétrons dos átomos de carbono, né? E essa saída de elétrons dos átomos de carbono, não apenas dos átomos de carbono, mas também dos átomos de hidrogênio, irá favorecer a transferência de energia na forma desses elétrons que saem desses átomos, ok? Energia advinda de reações de oxirredução, ok? Para que esses compostos se oxidem, algum composto precisa ser reduzido. E esse composto está na forma das coenzimas NAD e FAD. Então, esse é o caminho natural, né? Esse é o caminho percorrido por essas moléculas para que ocorra um processo crescente de oxidação. Então, quando nós analisamos uma parte específica do catabolismo, né, tendo como ponto central o catabolismo dos carboidratos, né, e aí dentro dos carboidratos nós temos o catabolismo das hexoses, tal como a glicose,
nós temos algumas vias principais de utilização dessa glicose, né, tanto, por exemplo, em eucariotos do tipo, né, das plantas, né, dos vegetais superiores, como também em eucariotos como nos animais, né, mamíferos, por exemplo. Então nós temos aqui que a glicose, que é um ponto central dentro do catabolismo dos carboidratos, das exoses dentro dos carboidratos, né? Ela pode ser direcionada para 3 diferentes vias, né? A via que irá gerar a sua maior oxidação, até chegar ao ponto de piruvato, né? Ao intermediário piruvato. É importante que denotar que nesse caminho não ocorre a presença necessariamente de oxigênio, ok? A ausência de oxigênio não impede a formação do piruvato, e essa via é a chamada via glicolítica, né, ou a glicose. Ou seja, a glicose ela vai até piruvato a partir da sua oxidação pela via glicolítica ou glicólise. Ela também pode caminhar pelo caminho do anabolismo, tá? E aí então gerar moléculas mais complexas, de maior conteúdo energético, tal como o glicogênio, o amido ou a sacarose. O glicogênio em animais, por exemplo, mamíferos, né, tal como nós, e em plantas, no caso aqui na forma do amido e da sacarose, tá? E aí então nós temos aqui a glicose indo para uma via de armazenamento, ou seja, ela irá armazenar energia na forma de moléculas altamente energéticas, tais como glicogênio, amido e sacarose. A glicose pode ainda percorrer o caminho também de uma oxidação, porém não visando a oxidação completa, mas visando uma oxidação mais parcial, em que ocorre aqui a formação de riboses, né? No caso, uma forma da ribose que é a forma fosfatada, ribose 5-fosfato. Nessa via, ocorre a oxidação à glicose, né? E aí também ocorre também a retirada de elétrons a partir de coenzimas do tipo NADP, tá? E aí se forma o NADPH. Essa via da glicose para esse ponto da ribose 5-fosfato também é chamada de oxidação pelas vias da pentose fosfato, ou simplesmente vias das pentoses fosfato. Bom, então nós temos então em si a via glicolítica, né? E a via glicolítica, ela é dividida em 2 fases, né? Nós temos, novamente aqui, a via glicolítica é a via de catabolismo, né? Ou a via catabólica, no qual o principal componente, o componente central de entrada é a glicose, né? E a glicose, ela será então degradada até piruvato, né? Nessa via glicolítica, né, na via da glicólise, nós temos 2 etapas. Uma etapa inicial chamada de etapa preparatória ou fase preparatória, em que nós temos a formação de moléculas menos complexas que a glicose, como o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato, ok? Notem que ocorreu aqui a adição de moléculas de fosfato nesses 2 intermediários, ok? Depois nós vamos explorar isso aqui e o porquê que nós adicionamos esses grupos fosfato a essas moléculas, tá? Essa fase é chamada de fase preparatória porque de forma contraintuitiva, nós podemos ver que ocorre não aqui a formação de energia na forma, por exemplo, da moeda energética, né, o ATP, mas sim o seu gasto. Então, ocorre o gasto de 2 moléculas de ATP para a formação dessas 2 moléculas intermediárias, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxicetona fosfato. Então, por que ocorre isso, né? Isso será explicado quando nós formos para outra etapa, né? Também chamada de etapa ou fase de pagamento, né? Ou fase compensatória. Então, nós começamos a glicolítica começando com a glicose sendo fosforilada, tornando-se glicose 6-fosfato a partir da atuação de uma molécula de adenosina trifosfato ou ATP, tá? Para facilitar agora, só vou chamar a partir de daqui para frente de ATP. Então, o ATP ele é gasto aqui, né? E aí se gera forma-se então o ADP, né? Se gera essa molécula de ADP para então formação da molécula de glicose 6-fosfato, tá? Então, essa é a primeira etapa, uma etapa
fundamental no início da via glicolítica, tá?